Naquele dia, meu genro deveria ter sido o homem mais feliz do mundo. Mas quando meu futuro sogro pegou o microfone na festa de noivado e disse aquelas palavras venenosas sobre minha filha, algo dentro de mim se quebrou. Ele não sabia, mas eu tinha nas mãos documentos que poderiam destruir sua reputação em segundos. E naquela noite, ele foi longe demais. Eu não ia deixar que humilhasse minha família impunemente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Moraes, tenho 52 anos e sou mãe de 2 filhos. Mas esta história é sobre Laura, minha filha mais nova. Durante meses, eu observei o relacionamento dela com Daniel crescer, florescer, transformar-se em algo sério. Ele era um rapaz educado, de família simples, trabalhava como professor de história em uma escola pública. Ganhava pouco, mas tinha dignidade, tinha sonhos. E, acima de tudo, amava minha filha de uma forma que poucos homens conseguem amar. Laura tem 26 anos, é advogada, trabalha em um escritório pequeno, mas respeitado. Conheceu Daniel em um café, daqueles encontros casuais que parecem obra do destino. Ele deixou cair os livros que carregava. Ela ajudou a recolhê-los, começaram a conversar e 3 meses depois, ele me ligou pedindo permissão para jantar em casa. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem. Preparei lasanha, acendi velas, coloquei a mesa com cuidado. Daniel chegou pontualmente, trazendo flores e uma garrafa de vinho barato, mas escolhido com carinho. Ele estava nervoso. Suas mãos tremiam quando cumprimentou meu marido. Conversamos durante horas. Ele falou sobre sua paixão por ensinar, sobre como queria fazer diferença na vida dos alunos, sobre seus planos de um dia escrever um livro sobre a história do Brasil, especialmente sobre os movimentos sociais que nunca aparecem nos livros didáticos convencionais. Gostei dele imediatamente. Havia algo de genuíno naquele rapaz, algo raro nos dias de hoje. Sinceridade pura. Quando eles saíram para uma caminhada no jardim, observei pela janela como ele olhava para minha filha. Não era desejo superficial, era reverência. Via nos olhos dele o mesmo brilho que via nos olhos do meu marido quando nos conhecemos, há mais de 30 anos. E percebi que Laura havia encontrado alguém especial, alguém que a via não como um troféu, mas como uma pessoa completa, com sonhos, medos e ambições próprias. Mas então veio o momento de conhecer a família dele. A mãe de Daniel, Dona Célia, era uma mulher simples e calorosa. Viúva há 10 anos, criou os 3 filhos sozinha, trabalhando como cozinheira em um restaurante popular no centro da cidade. A casa deles era modesta, em um bairro operário, limpa, cheia de fotos de família nas paredes. Fotos de formaturas, aniversários, momentos simples, mas felizes. Senti-me em casa ali. Senti honestidade naquele lugar. As paredes descascadas contavam uma história de luta e dignidade que nenhuma mansão conseguiria contar. Célia me recebeu com um abraço apertado, daqueles abraços de mãe que reconhece outra mãe. Serviu-nos café coado na hora, bolo caseiro de fubá, e conversamos sobre tudo. Sobre os filhos, sobre as dificuldades de criá-los sozinha, sobre os sonhos que tínhamos para eles. Havia uma conexão genuína entre nós, uma irmandade silenciosa de mulheres que conhecem o peso de proteger uma família. Porém, quando Laura me contou que Daniel ia pedi-la em casamento, algo mudou. Ela me disse que o pai dele, que havia reaparecido na vida da família depois de anos ausente, queria fazer a festa de noivado. Isso me deixou profundamente desconfiada. Imediatamente, senti um aperto no estômago, aquela intuição que toda mãe desenvolve ao longo dos anos, aquele sexto sentido que nos avisa quando algo não está certo. O nome dele era Roberto Almeida. Empresário, dono de uma rede de concessionárias de carros importados. Rico, poderoso, conhecido em toda a cidade. Seu rosto aparecia frequentemente nas colunas sociais dos jornais, sempre sorrindo ao lado de políticos e empresários influentes. E, segundo descobri depois,
completamente ausente da vida dos filhos durante toda a infância. Abandonou Dona Célia quando Daniel tinha apenas 5 anos, deixando-a sem nenhum suporte financeiro ou emocional. Nunca pagou pensão. Nunca apareceu em aniversários. Nunca ligou, nem mesmo no Natal ou nos aniversários dos filhos. Simplesmente desapareceu, como se aquela família nunca tivesse existido para ele. E agora, de repente, depois de mais de 20 anos, ele queria ser pai. Queria organizar uma festa pomposa de noivado. Queria mostrar ao mundo que seu filho estava se casando. Queria, nas palavras dele mesmo quando ligou para Célia, fazer as coisas do jeito certo desta vez. Isso me incomodou profundamente, porque eu conheço esse tipo de homem. Conheço homens que usam eventos familiares para inflar o próprio ego, para construir uma imagem pública que não corresponde em nada à realidade privada de suas vidas. Conversei com Célia sobre isso. Encontramo-nos em uma tarde tranquila, em sua casa, enquanto ela preparava doces para vender. Suas mãos trabalhavam automaticamente, enrolando brigadeiros enquanto conversávamos. Célia, o que você acha dessa história do Roberto querer organizar o noivado? Ela suspirou, sem parar de trabalhar. Helena, eu não confio nele. Nunca confiei. Mas Daniel está tão feliz com a reaproximação que não tive coragem de dizer não. Você acha que ele mudou? Homens como Roberto não mudam, Helena. Eles apenas mudam de estratégia. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias, mas Daniel estava feliz. Ele queria dar essa chance ao pai. Queria acreditar que as pessoas podem mudar, que 20 anos era um tempo suficiente para alguém se arrepender e se transformar. E eu, como mãe, não quis estragar a alegria dele. Não quis ser a sogra intrometida que causa problemas. Então concordei em ir à festa. Fomos à festa de noivado sem imaginar o que estava por vir. Era uma sexta-feira à noite de novembro. O céu estava limpo e o evento seria em um salão elegante na zona sul da cidade, uma das regiões mais nobres. Quando chegamos, fiquei impressionada com o tamanho do lugar. Havia mais de 200 convidados. Mesas decoradas com arranjos enormes de rosas brancas importadas, cada arranjo deveria custar uma fortuna. Garçons uniformados servindo champanhe francês em taças de cristal. Uma banda ao vivo tocava jazz suave no palco. Tudo excessivamente luxuoso, quase vulgar na demonstração de riqueza. Parecia mais um evento corporativo do que uma celebração familiar. Roberto Almeida estava no centro de tudo, cumprimentando convidados como se fosse o anfitrião de um evento político. Usava terno italiano perfeitamente cortado, relógio de ouro que brilhava sob as luzes do salão, sorria com aqueles dentes perfeitamente brancos, provavelmente resultado de tratamentos caros. Quando nos viu, abriu os braços teatralmente, como um ator em um palco. Helena, que prazer conhecê-la finalmente. Ele me abraçou com falsa intimidade, como se fôssemos velhos amigos. Senti o perfume caro, importado, forte demais. Senti a falsidade emanando de cada poro dele. O prazer é meu. Menti, mantendo um sorriso educado no rosto. Ele apertou a mão do meu marido com força excessiva, daqueles apertos que homens inseguros usam para demonstrar poder, para estabelecer dominância. Depois, virou-se para Laura, e seus olhos a avaliaram de cima a baixo de uma forma que me fez sentir desconfortável. Minha futura nora, você está linda, absolutamente deslumbrante. Daniel é um rapaz de sorte, muita sorte mesmo. Laura sorriu, educada, mas eu vi o desconforto em seus olhos. Ela também sentiu algo errado. Minha filha sempre teve uma boa intuição para pessoas falsas. A noite seguiu seu curso. Comemos comida cara que não tinha gosto de nada. Bebemos champanhe que custava mais do que o salário mensal de Daniel. Conversamos com outros convidados, a maioria empresários e suas esposas, pessoas que mal conheciam Daniel, mas que estavam ali pela conexão com Roberto. Dona Célia estava em uma mesa lateral, visivelmente deslocada naquele ambiente.
Usava um vestido simples, o melhor que tinha, mas que parecia deslocado em meio a tanto luxo. Ela parecia perdida, olhando ao redor com uma mistura de tristeza e desconforto. Sentei-me ao lado dela, oferecendo um pouco de companhia e solidariedade silenciosa. "Como você está, Célia?" Perguntei, tocando suavemente seu braço. Ela sorriu tristemente, um sorriso que não chegou aos olhos. "Bem, Helena. Mas é muito estranho estar aqui, sabe? Este lugar, estas pessoas, nada disso faz parte da nossa realidade. Imagino o quanto deve ser difícil." "Roberto sempre foi assim", continuou ela, sua voz baixa para que só eu pudesse ouvir. "Quando tínhamos dinheiro, lá no início do nosso casamento, ele adorava festas, adorava aparecer, adorava ser o centro das atenções. Gastava dinheiro como se não houvesse amanhã. Mas quando as coisas ficaram difíceis, quando o primeiro negócio dele faliu e começamos a passar necessidades reais, ele desapareceu. Simplesmente saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Deixou-me sozinha com 3 crianças pequenas e nenhum centavo. Agora que está rico de novo, que construiu esse império de concessionárias, quer ser pai, quer a família de volta como se nada tivesse acontecido." Daniel sabe de todos esses detalhes. Sabe, sim. Contei tudo para ele quando tinha idade suficiente para entender. Nunca escondi quem o pai dele realmente era. Mas Daniel tem um coração bom demais, Helena. Ele quer acreditar que as pessoas podem mudar, que 20 anos são suficientes para alguém se transformar completamente. Eu não vou impedir essa reaproximação, não quero ser responsável por afastar pai e filho, mas também não vou fingir que confio nesse homem. Não confio nem um pouco. Segurei a mão dela, sentindo as calosidades de anos de trabalho duro. "Célia, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Somos família agora." "Obrigada, Helena. Isso significa muito para mim." Naquele momento, observando Roberto circular pelo salão, cumprimentando seus convidados importantes, rindo alto, sempre o centro das atenções, algo dentro de mim clicou. Aquela intuição materna que raramente falha começou a gritar. Eu precisava investigar Roberto Almeida. Porque homens como ele, homens que abandonam famílias e reaparecem décadas depois, cheios de dinheiro e falsa generosidade, sempre escondem algo. Sempre há segredos, sempre há mentiras enterradas. E eu tinha a sensação de que os segredos de Roberto eram muito mais escuros do que qualquer um imaginava. Então veio a hora dos brindes. Um momento que deveria ser bonito, cheio de palavras carinhosas e votos de felicidade. Roberto pegou o microfone com a confiança de quem está acostumado a falar em público. O salão ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ele. Ele começou a falar, sua voz amplificada ecoando pelas paredes. "Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta noite tão especial. É uma honra imensa estar aqui celebrando o noivado do meu filho Daniel." Aplausos educados ecoaram pelo salão. Daniel sempre foi um menino especial, desde pequenininho. Inteligente, dedicado, sempre com a cabeça nos livros. Mentira, pensei. Você nunca esteve lá para ver quem ele era. Não sabe nada sobre a infância dele, sobre as noites em que ele chorou perguntando onde o pai estava, sobre os aniversários que passou esperando uma ligação que nunca veio. E hoje ele encontrou uma mulher maravilhosa. Laura é linda, é inteligente, é advogada bem-sucedida, vem de uma boa família, uma família de valores. Ele olhou para mim e sorriu, um sorriso calculado. Eu não sorri de volta. Mantive meu rosto neutro, observando, analisando cada palavra, cada gesto. "Mas eu preciso ser honesto aqui", continuou ele, e o tom de sua voz mudou. Ficou mais sério, mais calculado. "Preciso falar uma verdade que todos pensam, mas poucos têm coragem de dizer." O salão ficou ainda mais silencioso. As pessoas se inclinaram para a frente, curiosas. Daniel escolheu uma profissão nobre. Professor. Admiro isso. Admiro muito mesmo.
O país precisa de bons professores, precisa de pessoas dedicadas à educação. Mas todos sabemos, e aqui podemos falar abertamente entre adultos, que professores não ganham bem. A profissão é linda, mas o salário é terrível. Senti meu estômago apertar. Para onde ele estava indo com isso? E Laura? Bem, Laura é uma moça que está acostumada a um certo padrão de vida. Cresceu em uma família estruturada, com conforto, com oportunidades. Ele fez uma pausa dramática, deixando suas palavras pairarem no ar. Então eu quero deixar claro aqui, para todos os presentes. Como pai, como o pai que deveria ter sido sempre, vou garantir que eles tenham uma vida confortável. Vou comprar um apartamento para eles, em um bom bairro, um lugar digno. Vou pagar a lua de mel, algo inesquecível. Vou dar ao meu filho o que ele não consegue dar sozinho com um salário de professor. O silêncio no salão era constrangedor. Algumas pessoas trocavam olhares desconfortáveis. Daniel baixou a cabeça, seu rosto ficando vermelho de humilhação. Laura segurou a mão dele com força, seus dedos brancos de tão apertados. Eu senti raiva subir pela minha garganta. Uma raiva quente e visceral que fez minhas mãos tremerem. Roberto continuou, alheio ou indiferente ao constrangimento que havia causado. Porque isso é o que pais fazem, não é mesmo? Nós cuidamos, nós provemos, nós garantimos o melhor para nossos filhos. Mesmo quando nossos filhos escolhem caminhos, digamos assim, mais modestos. Caminhos bonitos, mas modestos. A palavra modestos soou como veneno puro. Foi dita com desdém mal disfarçado, como se a escolha de Daniel de ser professor fosse uma falha de caráter, uma fraqueza. Olhei para Daniel. Ele estava pálido, mais pálido do que eu jamais havia visto. Seus olhos estavam marejados, lutando para conter lágrimas de humilhação. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Laura sussurrava algo em seu ouvido, tentando consolá-lo, mas o dano estava feito. Roberto, seu próprio pai, acabara de humilhá-lo publicamente, na frente de 200 pessoas, no que deveria ser um dos dias mais felizes de sua vida. E foi naquele momento exato que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia deixar aquele homem destruir a autoestima do meu genro. Não ia permitir que ele usasse dinheiro como arma, como ferramenta de controle e humilhação. Não ia ficar sentada assistindo enquanto ele construía sua imagem de pai generoso às custas da dignidade de Daniel. Porque eu sabia de algo que Roberto pensava que ninguém sabia, algo que eu tinha descoberto por acaso algumas semanas antes e que havia decidido investigar mais a fundo. E naquele momento, vendo as lágrimas nos olhos do meu futuro genro, vendo a dor no rosto da minha filha, vendo Dona Célia com a cabeça baixa, envergonhada, eu soube que estava na hora de usar essa informação. Roberto terminou seu brinde com mais algumas palavras vazias sobre família e futuro, e então todos aplaudiram. Um aplauso educado, constrangido, que ecoou pelo salão como uma mentira coletiva. Ele devolveu o microfone ao mestre de cerimônias com um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de fazer um grande favor ao filho, como se suas palavras tivessem sido um presente e não uma humilhação pública. Enquanto a festa continuava, com música e conversas que tentavam disfarçar o constrangimento, eu me levantei da mesa. Meu marido me olhou, preocupado, conhecendo aquela expressão no meu rosto. Helena, o que você vai fazer? O que deveria ter feito semanas atrás, respondi, pegando minha bolsa. Fui até o banheiro, tranquei-me em uma cabine e peguei meu celular. Liguei para um amigo meu, Marcelo, que trabalhava como jornalista investigativo há mais de 15 anos. Conhecíamos um ao outro desde a faculdade e ele me devia alguns favores. Grandes favores. Marcelo, sou eu, Helena. Preciso que você investigue alguém para mim. É urgente. Helena? Tudo bem? São quase 11 da noite. Eu sei que horas são, mas preciso disso. Preciso muito. Quem você quer que eu investigue? Roberto Almeida, dono da rede de concessionárias Almeida Motors.
Houve uma pausa longa do outro lado da linha. O Roberto Almeida? Helena, esse cara é muito bem conectado. Tem amigos poderosos, políticos, empresários. Por que você quer investigar ele? Porque ele está prestes a se tornar o sogro da minha filha. E porque acabou de humilhar meu futuro genro publicamente. E porque algo me diz que esse homem esconde coisas grandes. Você tem alguma evidência? Alguma pista concreta? Tenho uma intuição. E você me conhece tempo suficiente para saber que minhas intuições geralmente estão certas. Marcelo riu, um riso baixo. Isso é verdade. Você sempre teve um olfato bom para histórias sujas. Ok, vou ver o que consigo descobrir, mas vai levar tempo. 1 semana, talvez 2. Quanto tempo você precisar? Só me diga que vai investigar. Vou investigar. Prometo. Desliguei o telefone e respirei fundo. Sentia meu coração batendo forte, aquela mistura de raiva e determinação que só uma mãe protetora pode sentir. Olhei-me no espelho do banheiro. Meu reflexo mostrava uma mulher de 52 anos, cabelos começando a embranquecer, rugas ao redor dos olhos. Mas meus olhos tinham um brilho diferente naquele momento. Era o brilho da guerra. Porque era isso que eu estava prestes a iniciar. Uma guerra silenciosa contra um homem que pensava que poder e dinheiro o tornavam intocável. Voltei ao salão. A festa continuava, mas a energia havia mudado. Daniel e Laura estavam sentados em silêncio, sem tocar na comida, sem sorrir. Outros convidados tentavam animá-los, mas as palavras de Roberto ainda pairavam no ar como uma nuvem tóxica. Sentei-me ao lado da minha filha. Mãe, eu quero ir embora, Laura sussurrou, segurando minhas mãos com força. Eu sei, minha filha. Mais alguns minutos e vamos. Aquele homem é horrível. Como ele pôde fazer isso com Daniel? No próprio noivado dele? Porque homens como ele precisam diminuir os outros para se sentirem grandes. Mas não se preocupe, ele não vai sair impune. Laura me olhou, confusa. O que você quer dizer? Você vai ver, só confie em mim. Ficamos mais meia hora, o tempo necessário para não parecermos rudes. Daniel mal falava, respondendo às pessoas com monossílabos. Via nele um garoto ferido, não um homem de 28 anos. Via o menino de 5 anos que foi abandonado, que passou a infância inteira esperando por um pai que nunca apareceu, e que agora, quando esse pai finalmente voltou, foi humilhado por ele. Quando finalmente conseguimos sair, Daniel desabou. No estacionamento, ele se apoiou em nosso carro e chorou. Não aquele choro silencioso e contido. Foi um choro profundo, de dor antiga sendo reaberta. Laura o abraçou, chorando também. Eu e meu marido ficamos ali, impotentes, vendo aquele homem bom se despedaçar. Eu sou um idiota, ele disse entre soluços. Acreditei nele. Acreditei que ele tinha mudado, que realmente queria ser meu pai desta vez. Você não é idiota, eu disse firmemente. Você tem um coração bom. E pessoas de coração bom sempre querem acreditar no melhor dos outros. Isso não é fraqueza, Daniel. É força. Mas ele me humilhou, na frente de todo mundo, me fez parecer um fracassado. Você não é um fracassado. Você é um professor dedicado, um homem honesto e vai ser um marido maravilhoso para minha filha. E qualquer pessoa que não vê isso é cega, incluindo seu pai. Ele me abraçou. Senti suas lágrimas molharem meu ombro. Meu coração se partia, mas ao mesmo tempo minha resolução se fortalecia. Roberto Almeida ia pagar por isso. Eu garantiria isso. Nos dias seguintes, a vida tentou voltar ao normal, mas não conseguiu. Daniel estava diferente, mais quieto, mais retraído. Ia trabalhar, voltava, mas havia uma tristeza nele que não existia antes. Laura tentava animá-lo, mas ela própria estava furiosa com Roberto. Várias vezes ela sugeriu cancelar o casamento, fazer algo simples, sem envolvimento dele. Mas Daniel sentia que isso seria uma derrota. Seria admitir que seu pai estava certo, que ele realmente não era capaz de dar a Laura a vida que ela merecia. Eu visitava Célia regularmente durante esse período.
Encontrava-a sempre trabalhando, fazendo doces, costurando, qualquer coisa para ganhar dinheiro extra. Conversávamos sobre Daniel, sobre como ajudá-lo a superar aquela humilhação. Helena, eu avisei, ela disse uma tarde, enquanto enrolava brigadeiros para um pedido. Avisei Daniel que Roberto não prestava, mas ele não quis ouvir. Queria tanto acreditar que tinha um pai de verdade. Você não pode culpar o Daniel por isso, Célia. Todo filho quer o amor do pai. Eu sei, mas dói ver meu menino sofrendo assim. Trabalhei tanto para protegê-lo, para criar ele com autoestima, para ensinar que o valor dele não está no dinheiro que ganha. E aí vem Roberto e destrói tudo em 5 minutos. Roberto vai pagar por isso, eu prometo. Célia me olhou curiosa. O que você está planejando? Ainda não posso dizer, mas confie em mim. Aquele homem tem segredos e eu vou descobrir todos eles. Uma semana depois da festa, Marcelo me ligou. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava em casa, tentando me concentrar em um livro, mas sem sucesso. Quando vi seu nome na tela do celular, meu coração disparou. Helena, precisamos conversar, pessoalmente. É sobre Roberto Almeida. Você encontrou algo? Encontrei muita coisa, coisas sérias, mas não posso falar por telefone. Pode vir ao meu escritório? Estou saindo agora. E dirigi até o centro da cidade onde ficava o pequeno escritório de Marcelo. Era um prédio antigo, com elevador barulhento e corredores mal iluminados. Mas Marcelo sempre disse que gostava dali. Dizia que era discreto, que seus informantes se sentiam seguros visitando-o ali. Entrei na sala dele. Era um espaço pequeno, abarrotado de arquivos, computadores, fotos espalhadas sobre mesas. Marcelo estava sentado atrás da mesa, parecendo cansado. Ele me indicou uma cadeira. Senta, Helena. Você vai precisar estar sentada para isso. Sentei, minhas mãos tremendo ligeiramente. O que você descobriu? Marcelo abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Roberto Almeida não é apenas um empresário bem-sucedido. Ele está envolvido em esquemas sérios, muito sérios. Que tipo de esquemas? Lavagem de dinheiro, para começar. As concessionárias dele são fachadas. Ele usa os negócios para lavar dinheiro de origem criminosa. Senti o ar faltar. Criminosa? Como assim? Roberto tem conexões com grupos de crime organizado. Ele compra carros de luxo com dinheiro sujo, carros que vêm de roubos, de contrabando. Revende esses carros através das concessionárias dele como se fossem legítimos. Limpa o dinheiro e fica com uma porcentagem. Meu Deus, você tem provas disso? Tenho. Documentos, registros de transações suspeitas, testemunhos de funcionários que saíram da empresa e agora estão dispostos a falar. E tem mais. Há uma investigação da Polícia Federal em andamento. Eles estão montando um caso contra ele há mais de 1 ano. Levei as mãos ao rosto. Era pior do que imaginava. Muito pior. Quanto tempo até isso se tornar público? Marcelo consultou suas anotações. Segundo minhas fontes dentro da PF, 2 a 3 meses. Eles estão esperando para fazer uma operação grande. Pegar não só Roberto, mas toda a rede de pessoas envolvidas. O casamento está marcado para daqui a 6 meses. Roberto vai ser preso antes disso. Com certeza, a menos que ele fuja antes. Mas não acho que ele vá. Ele não acha que vão pegá-lo. Homens como ele sempre acham que estão acima da lei. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Então Marcelo continuou, e sua voz ficou ainda mais séria. Helena, tem mais uma coisa. Algo pessoal. O quê? Roberto tem outra família, uma amante há 15 anos. Uma mulher chamada Patrícia, que mora em São Paulo. 3 filhos com ela. Ele sustenta essa segunda família em segredo. Fechei os olhos. Claro que tinha. Claro. A esposa dele sabe? Margarete? Aparentemente não. Ou finge que não sabe. Difícil dizer. Mas os filhos certamente não sabem. Daniel não sabe. Ninguém fora desse círculo secreto sabe. Marcelo empurrou a pasta para mim. Está tudo aqui. Fotos dele com Patrícia e as crianças. Comprovantes de transferências bancárias mensais.
Certidões de nascimento das crianças onde ele é listado como pai, embora com um sobrenome falso. Propriedades que ele comprou em nome dela. Tudo. Abri a pasta com mãos trêmulas. E ali estava. Cada mentira documentada. Cada traição fotografada. Roberto em um parque com 3 crianças, sorrindo, parecendo um pai dedicado. Roberto beijando uma mulher morena em frente a um prédio. Roberto em fotos de férias em praias, com essa outra família, fingindo ser alguém que não era. Como você conseguiu tudo isso? Tenho meus contatos, e Roberto não é tão cuidadoso quanto pensa. Para um homem que lava dinheiro, ele deixa rastros surpreendentemente óbvios na vida pessoal. Fiquei ali por quase 1 hora, lendo cada documento, olhando cada foto. Havia extratos bancários mostrando transferências regulares de valores altos para contas em nome de Patrícia. Havia registros de compras caras, joias, roupas, viagens. Roberto estava sustentando 2 lares, 2 famílias, vivendo 2 vidas paralelas, e fazendo tudo isso com dinheiro obtido através de crimes. O que você vai fazer com isso? Marcelo finalmente perguntou. Ainda não sei. Preciso pensar. Preciso decidir qual é a melhor forma de usar essas informações. Helena, seja cuidadosa. Roberto Almeida é perigoso. Se ele descobrir que você está investigando, que você tem essas informações, ele pode reagir de forma violenta. Homens assim não jogam limpo. Eu sei, mas não vou deixar que ele continue destruindo minha família. Daniel merece saber a verdade, merece saber quem seu pai realmente é antes de deixá-lo entrar completamente em sua vida. Então você vai contar para Daniel? Vou, mas no momento certo. Preciso pensar em como fazer isso da forma menos dolorosa possível. Marcelo assentiu. Posso fazer cópias de tudo isso para você? Por favor. Ele foi até a copiadora no canto da sala e começou a duplicar todos os documentos. Enquanto a máquina trabalhava, ruidosa, eu olhava pela janela suja do escritório. Lá embaixo, a vida seguia normal. Pessoas caminhando, carros passando, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos. O mundo continuava girando, alheio ao fato de que minha vida, a vida da minha família, estava prestes a mudar drasticamente. Saí do escritório de Marcelo carregando uma pasta pesada. Pesada não só pelo volume de documentos, mas pelo peso do que aquelas informações significavam. Eram provas concretas da dupla vida de Roberto, de seus crimes, de suas mentiras. E agora eu tinha que decidir o que fazer com aquilo. Dirigi sem rumo por quase 1 hora, tentando organizar meus pensamentos. Precisava contar para Daniel? Contar antes do casamento e arriscar que ele cancelasse tudo, ficasse ainda mais devastado? Ou esperar, deixar o casamento acontecer e então revelar? Nenhuma opção parecia boa. Todas pareciam caminhos dolorosos. Finalmente, decidi que precisava conversar com alguém. Liguei para minha irmã mais velha, Teresa. Ela era psicóloga, tinha experiência em lidar com situações familiares complicadas. Marcamos de nos encontrar em sua casa naquela mesma noite. Teresa me recebeu com chá de camomila e sua presença calma habitual. Sentamos na sala dela e eu contei tudo. Mostrei os documentos, as fotos. Ela leu e observou tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Helena, ela finalmente disse, devolvendo a pasta para mim. Isso é explosivo. Se você tornar isso público, vai destruir não só Roberto, mas toda a família dele. Eu sei disso. Tem certeza de que quer fazer isso? Quer carregar esse peso? Não se trata do que eu quero. Se trata de proteger Daniel. Ele precisa saber quem é o pai dele antes de deixá-lo entrar completamente em sua vida. Teresa suspirou, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Vou te dar meu conselho profissional, ok? Como psicóloga, não só como sua irmã. Ok. Daniel está em um momento vulnerável. Ele acabou de ser humilhado publicamente pelo pai. Se você chegar agora com essas informações, pode ser demais para ele processar. Pode quebrá-lo completamente. Então o que você sugere? Sugiro que você conte sim, mas gradualmente.
Primeiro, talvez conte sobre a outra família. Deixe ele processar isso. Depois, com o tempo, conte sobre os crimes. Deixe que ele absorva as informações em doses que ele consiga suportar. E se Roberto for preso antes que eu tenha chance de contar tudo? Então a vida vai contar por você. De uma forma ou de outra, a verdade sempre aparece. A questão é, você quer que Daniel descubra através de você, alguém que o ama, ou através de um noticiário de TV? Ela tinha razão. Obviamente, ela tinha razão. Decidi que contaria para Dona Célia primeiro. Ela tinha o direito de saber, afinal, Roberto foi marido dela durante anos. Marcamos de nos encontrar em sua casa no dia seguinte. Quando cheguei lá, Célia estava preparando o almoço. Cheiro de feijão e arroz inundava a cozinha simples. Ela me recebeu com um abraço e um sorriso, mas o sorriso desapareceu quando viu minha expressão. O que aconteceu, Helena? Célia, preciso te mostrar uma coisa. Vamos sentar. Fomos para a pequena sala. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Investiguei Roberto. Descobri coisas que você precisa saber. Abri a pasta e comecei a mostrar os documentos. Primeiro, as fotos da outra família. Célia olhou cada imagem em silêncio. Sua expressão não mudou muito. Era como se ela já soubesse, como se apenas estivesse confirmando algo que sempre suspeitou. Sempre soube que ele tinha outra. Ela finalmente disse, sua voz calma. Sempre senti. Uma mulher sempre sabe essas coisas. Por que você nunca disse nada? Porque que diferença faria? Ele já tinha ido embora, já não fazia parte das nossas vidas. Saber que ele estava com outra mulher não mudaria nada. Só faria doer mais. Então mostrei os documentos sobre a lavagem de dinheiro, sobre a investigação federal. Foi quando a expressão dela mudou. Ela ficou pálida. Meu Deus, ele está envolvido com criminosos? Está, e vai ser preso em breve. 2, talvez 3 meses. Célia levou as mãos à cabeça. Daniel não pode saber disso. Vai destruí-lo. Célia, ele precisa saber. Quanto mais cedo, melhor. Se descobrir pela TV, será 1000 vezes pior. Mas como vamos contar? Como uma mãe conta para um filho que o pai que ele tanto esperou é um criminoso? Juntas. Vamos contar juntas. E vamos estar lá para ampará-lo quando ele cair. Passamos horas naquela sala, planejando como abordar Daniel. Decidimos que faríamos no final de semana seguinte. Convidaríamos ele e Laura para almoçar na casa de Célia. Contaríamos com calma, mostraríamos as provas e estaríamos lá para qualquer reação que ele tivesse. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu via Daniel quase todos os dias. Ele e Laura vinham jantar, conversávamos sobre o casamento, sobre planos futuros. E eu sorria, concordava, fingia que tudo estava bem. Mas por dentro, carregava aquele segredo pesado como uma pedra no peito. Laura percebia que algo estava errado. Mãe, você está bem? Está diferente. Estou só cansada, minha filha. É estresse do trabalho. Ela não acreditou completamente, mas não insistiu. Finalmente, chegou o sábado marcado. Daniel e Laura chegaram na casa de Célia ao meio-dia. Ela havia preparado a comida favorita dele, feijoada. A casa cheirava bem, mas havia uma tensão no ar que até eles perceberam. Mãe, tá tudo bem? Daniel perguntou para Célia assim que entrou. Filho, preciso conversar com você. Com vocês dois. É importante. Sentamos na sala. Daniel e Laura no sofá. Eu e Célia em cadeiras na frente deles. A pasta estava sobre a mesa, fechada, esperando. Daniel, Célia começou, sua voz tremendo. Você sabe que eu sempre fui honesta com você sobre seu pai, sobre quem ele era, como ele nos abandonou. Sei, mãe, mas há coisas que eu não sabia, coisas que Helena descobriu, coisas que você precisa saber. Daniel olhou para mim, confuso e já começando a ficar preocupado. O que está acontecendo? Respirei fundo. Daniel, nas últimas semanas, investiguei seu pai, contratei um jornalista investigativo. Descobrimos coisas sobre a vida dele, sobre quem ele realmente é. Que
tipo de coisas? Abri a pasta. Comecei mostrando as fotos da outra família. Seu pai tem outra família, Daniel, em São Paulo. Uma mulher chamada Patrícia, 3 filhos. Ele está com ela há 15 anos. Daniel pegou as fotos com mãos trêmulas. Olhou cada uma delas, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Laura, ao lado dele, também olhava, chocada. Isso são meus irmãos? Ele perguntou, apontando para as crianças nas fotos. Meio-irmãos? Sim. Ele ficou em silêncio por longos minutos, apenas olhando as fotos. Então começou a rir. Um riso amargo, sem alegria. Claro que ele tem outra família. Ele abandona uma e cria outra. É o que ele faz. Daniel, tem mais, eu disse suavemente. Mais? O que pode ser pior do que isso? Mostrei os documentos sobre a lavagem de dinheiro, sobre a investigação federal. Expliquei tudo em detalhes. Daniel ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de choque. Quando terminei, ele simplesmente se levantou e saiu. Foi para o pequeno quintal nos fundos da casa. Laura foi atrás dele. Através da janela, vimos ele caminhar em círculos, as mãos na cabeça, claramente tentando processar tudo aquilo. Célia chorava baixinho. Fui até ela e a abracei. Fizemos a coisa certa, Célia. Eu sei, mas dói mesmo assim. Dói ver meu filho sofrendo. Depois de quase meia hora, Daniel e Laura voltaram. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele parecia mais calmo, mais resolvido. Obrigado, ele disse me olhando. Obrigado por me contar, por investigar, por se importar o suficiente para fazer isso. Daniel, você é família, claro que me importo. O que eu faço agora? O que seu coração mandar? Ele pensou por um momento. Vou me afastar dele. Completamente. Não quero nada do dinheiro dele. Não quero que ele pague o casamento. Não quero nada relacionado a ele na minha vida. E o casamento? Laura perguntou suavemente. Quero me casar com você, mais do que nunca, mas nos nossos termos. Um casamento simples, com nosso próprio dinheiro, com as pessoas que realmente nos amam. Laura beijou sua testa. É exatamente o casamento que eu sempre quis. Passamos o resto daquela tarde planejando. Decidiríamos cancelar toda a festa que Roberto havia organizado. Devolveríamos cada centavo que ele havia investido. Faríamos um casamento pequeno, intimista, real. Roberto ligou para Daniel várias vezes nas semanas seguintes. Daniel nunca atendeu. Ele mandou mensagens. Daniel não respondeu. Finalmente, Roberto apareceu no apartamento dele. Laura me ligou logo depois. Mãe, Roberto veio aqui. Daniel não deixou ele entrar. Discutiram através da porta. Foi horrível. O que Roberto disse? Que Daniel estava sendo ingrato, que estava jogando fora a chance de ter uma família de verdade, que ia se arrepender. E Daniel? Disse para ele nunca mais aparecer. Disse que sabia de tudo. Sobre Patrícia, sobre os crimes, sobre tudo. Roberto ficou branco. Tentou negar, mas Daniel apenas fechou a porta na cara dele. Senti uma mistura de orgulho e alívio. Daniel estava finalmente se libertando das garras daquele homem tóxico. Mas Roberto não desistiria fácil. Homens como ele nunca desistem quando perdem controle. E eu sabia que havia mais confrontos por vir. Nas semanas seguintes a essa revelação, a vida entrou em uma espécie de redemoinho caótico. Daniel estava processando tudo, alternando entre momentos de raiva intensa e períodos de tristeza profunda. Laura estava ao lado dele constantemente, sendo o pilar de apoio que ele precisava. E eu me preparava para o que sabia que viria a seguir. Roberto, como era previsível, não aceitou ser cortado da vida do filho. Ele começou uma campanha de assédio. Ligava para o telefone de Daniel dezenas de vezes por dia. Mandava mensagens longas, ora tentando se justificar, ora ameaçando, ora implorando. Chegou a aparecer na escola onde Daniel trabalhava, causando uma cena constrangedora na frente dos colegas e alunos.
Daniel teve que envolver a coordenação da escola, explicar a situação, pedir que não permitissem mais que Roberto entrasse no local. Foi humilhante para ele, mas necessário. Margarete, a esposa oficial de Roberto, ligou para mim uma tarde. Foi inesperado. Ela havia conseguido meu número através de não sei quem e queria conversar. Helena, meu nome é Margarete Almeida. Sou a esposa de Roberto. Eu sei quem você é. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você sobre algo importante. Concordei, curiosa e um pouco apreensiva. Marcamos em uma cafeteria discreta. Quando cheguei, Margarete já estava lá. Era uma mulher elegante, bem vestida, mas havia algo de quebrado nela. Algo nos olhos que falava de anos de infelicidade disfarçada. Obrigada por vir, ela disse assim que me sentei. O que você quer conversar? Ela respirou fundo. Sei que você investigou meu marido. Sei que contou tudo para Daniel e quero agradecer. Fiquei surpresa. Agradecer? Sim, porque finalmente alguém teve coragem de expor quem Roberto realmente é. Sabe, eu sempre soube que algo estava errado. As viagens constantes, as histórias que não fechavam, o dinheiro que aparecia e desaparecia. Mas eu tinha medo de procurar a verdade. Medo de quê? Medo de descobrir que minha vida inteira era uma mentira. Ela riu amargamente. E era mesmo uma mentira, não era? Peguei sua mão. Margarete, você não é responsável pelas escolhas do seu marido. Eu sei. Minha terapeuta me diz isso toda semana, mas é difícil não sentir culpa. 30 anos de casamento, Helena. 30 anos achando que conhecia alguém e descobrir que era um estranho. Você sabia sobre Patrícia? Sobre os filhos em São Paulo? Ela balançou a cabeça. Não. Descobri quando você contou para Daniel e ele confrontou Roberto. Ele negou tudo no começo, mas eu pressionei. Eventualmente ele confessou. Disse que amava as duas famílias, que era complicado, todas aquelas desculpas patéticas que homens adúlteros usam. O que você vai fazer? Vou me divorciar. Já entrei com os papéis. E se a Polícia Federal realmente prendê-lo, como você disse que vai acontecer, bem, isso só vai facilitar o processo. Conversamos por quase 2 horas. Margarete me contou sobre os anos de casamento, sobre as bandeiras vermelhas que ela ignorou, sobre como Roberto sempre foi controlador, sempre precisou ser o centro das atenções. Falou sobre como ele tratava os próprios filhos. Ela e Roberto tinham 2 filhas, já adultas, como acessórios, objetos para exibir em eventos sociais, mas nunca realmente conhecer ou se conectar emocionalmente. Minhas filhas estão aliviadas com o divórcio, ela me contou. Elas sempre odiaram o pai. Achavam ele falso, manipulador. Eu fingia que não via, mas elas estavam certas o tempo todo. Quando nos despedimos, Margarete me abraçou forte. Obrigada, Helena. Por Daniel. Por mim. Por todas nós que vivemos nas sombras de homens como Roberto. 2 meses depois da nossa conversa com Daniel, a bomba finalmente estourou. A Polícia Federal deflagrou uma operação enorme contra a lavagem de dinheiro. Prenderam dezenas de pessoas. E Roberto Almeida estava entre elas. Foi notícia em todos os jornais. Empresário de concessionárias de luxo preso em operação contra crime organizado. Fotos de Roberto sendo levado algemado enchiam as telas de TV. As concessionárias dele foram fechadas, investigadas. Funcionários foram interrogados. O império que ele construiu desmoronou em questão de dias. Daniel viu tudo pela TV. Ele estava em nossa casa quando o noticiário exibiu as imagens da prisão. Ficou em silêncio, apenas observando, processando. Como você está se sentindo? Perguntei depois que o noticiário acabou. Ele demorou para responder. Vazio. Achei que sentiria satisfação, ou raiva, ou algo. Mas só me sinto vazio. É normal. Ele ainda é seu pai, mesmo sendo quem é. Você acha que eu deveria visitá-lo? Na prisão? Acho que você deveria fazer o que trouxer paz para você. Não para ele. Para você. Daniel pensou sobre isso por dias. Eventualmente, decidiu que não. Decidiu que aquele capítulo estava encerrado
que não precisava de um confronto final ou reconciliação forçada. Ele só precisava seguir em frente. O casamento aconteceu 3 meses depois da prisão de Roberto. Foi em um sítio no interior, propriedade de uns amigos de Célia. Um lugar simples, bonito, com árvores grandes e um lago. Apenas 60 pessoas foram convidadas. Família próxima, amigos verdadeiros. Laura estava radiante em um vestido simples, com flores naturais no cabelo. Daniel usava um terno que ele próprio comprou, nada sofisticado, mas perfeitamente adequado. Quando eles trocaram os votos, debaixo de uma árvore centenária, todos choraram. Não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de libertação, de recomeço, de verdade. Durante a recepção, que consistiu em um churrasco e música ao vivo de violão, Daniel pediu para fazer um discurso. Todos ficaram em silêncio, curiosos sobre o que ele diria. Quero agradecer a todos por estarem aqui, ele começou, sua voz firme. Este dia é especial não porque é caro ou luxuoso, é especial porque é verdadeiro, porque todos vocês aqui nos amam de verdade, não por aparências. Ele olhou para mim. Quero agradecer especialmente a Helena, minha sogra, que se tornou muito mais do que isso. Ela se tornou uma segunda mãe. Ela me protegeu quando eu nem sabia que precisava ser protegido. Ela teve coragem de dizer verdades difíceis. Senti lágrimas escorrerem. Não tentei escondê-las. Passei muito tempo da minha vida esperando por um pai que nunca veio. E quando ele finalmente apareceu, não era quem eu esperava. Era alguém tóxico, manipulador, perigoso. Ele olhou para Célia. Mas percebi uma coisa. Eu sempre tive um pai. Minha mãe foi meu pai. Ela me criou, me ensinou valores, me mostrou o que significa amar incondicionalmente. Célia chorava, segurando um guardanapo contra o rosto. Daniel então olhou para Laura. E hoje começa uma nova família. Uma família construída sobre verdade, sobre respeito, sobre amor real, sem mentiras, sem máscaras, só nós, sendo quem realmente somos. Todos aplaudiram. Foi um momento lindo, curativo. Mais tarde, naquela noite, quando a festa estava terminando e as pessoas começavam a ir embora, Célia se aproximou de mim. Estávamos do lado de fora, olhando as estrelas. Helena, nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, ela disse. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer mãe faria. Não. A maioria das mães teria ficado quieta. Teria com medo de se intrometer, de causar problemas, mas você não. Você investigou, você descobriu a verdade, você protegeu meu filho. Abracei-a. Nosso filho agora, Célia. Ele é nosso filho. Ela sorriu através das lágrimas. Nosso filho. Nos meses seguintes ao casamento, a vida finalmente começou a encontrar um novo ritmo. Daniel e Laura se mudaram para um apartamento pequeno que conseguiram alugar juntos. Não era grande, não era luxuoso, mas era deles, construído com trabalho honesto e amor verdadeiro. Roberto continuava preso, aguardando julgamento. O processo estava se arrastando, como é típico no sistema judiciário brasileiro. Várias vezes ele tentou entrar em contato com Daniel através de cartas. Daniel jogava todas fora sem abrir. Ele havia tomado a decisão de cortar aquele homem completamente de sua vida e estava em paz com isso. A outra família de Roberto também veio à tona publicamente. Patrícia e os 3 filhos foram assediados pela imprensa. Era triste ver aquelas crianças, que não tinham culpa de nada, sendo expostas dessa forma. Patrícia deu uma entrevista onde disse que também não sabia da verdadeira situação de Roberto, que ele havia mentido para ela também, dizendo que era divorciado. Tiago, o filho mais velho de Roberto com Patrícia, tinha 22 anos. Ele entrou em contato com Daniel através das redes sociais. A mensagem era simples e honesta. Oi, Daniel. Meu nome é Tiago. Sou seu meio-irmão. Sei que você não tem motivos para confiar em mim ou querer me conhecer, mas queria que você soubesse que eu também fui enganado. Também sofri com as mentiras do nosso pai. Se algum dia quiser conversar, estou aqui. Sem pressão.
apenas solidariedade de alguém que entende sua dor. Daniel mostrou a mensagem para Laura e para mim. Ficou em dúvida sobre como responder. "O que você acha que devo fazer?" ele me perguntou. "Tiago não tem culpa de quem o pai dele é, assim como você não tem. Se você sente curiosidade, se quer conhecê-lo, não vejo problema nisso. Mas vá devagar, proteja-se." Daniel decidiu responder. Marcaram um café. Quando ele voltou daquele primeiro encontro, parecia pensativo, mas positivo. "Ele é legal, sabe? Estuda engenharia, trabalha meio período para ajudar a mãe. Está tão confuso e magoado quanto eu estive." "Vocês vão continuar se falando?" "Acho que sim. Não sei se vamos ser irmãos próximos, mas pelo menos podemos ser, sei lá, aliados. Pessoas que entendem a dor uma da outra." Aquilo me fez feliz. De alguma forma, mesmo no meio de tanta destruição, algo positivo estava emergindo. Daniel estava encontrando uma conexão com alguém que compartilhava sua experiência única. 6 meses depois do casamento, Laura me ligou com uma notícia que me fez chorar de alegria. "Mãe, estou grávida!" Ia ser avó. Minha filha e meu genro estavam começando sua própria família. Era o símbolo perfeito de recomeço, de vida, superando todas as dificuldades que havíamos enfrentado. A gravidez foi tranquila. Daniel estava radiante, lendo todos os livros sobre paternidade que conseguia encontrar. Ele estava determinado a ser tudo que seu próprio pai não foi: presente, amoroso, dedicado. Quando descobriram que seria um menino, eles me chamaram para um jantar especial. "Mãe", Laura disse segurando minhas mãos, "queríamos te contar o nome que escolhemos." "Qual é?" "Pedro. E o nome do meio será Rafael, em homenagem ao meu pai." Ela sorriu. "Mas Helena, tem outra coisa. Se tivermos uma menina no futuro, queremos chamá-la de Helena, por você." Chorei. Chorei tanto que Laura ficou preocupada. Mas eram lágrimas de alegria pura. De saber que havia feito diferença, que minha coragem de investigar, de revelar verdades difíceis, havia protegido minha família e agora estava permitindo que uma nova geração começasse sem o peso das mentiras de Roberto. O julgamento de Roberto finalmente aconteceu quando Laura estava com 7 meses de gravidez. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, evasão fiscal e associação com organização criminosa. As concessionárias foram leiloadas para pagar dívidas e indenizações às vítimas. Margarete estava presente no julgamento. Ela me ligou depois. "Acabou, Helena. Finalmente acabou. Como você está se sentindo?" "Aliviada, triste, livre, tudo ao mesmo tempo, mas principalmente livre." "E suas filhas?" "Estão bem. Cortaram contato com o pai completamente. Estão reconstruindo suas vidas, assim como eu estou." "Você merece ser feliz, Margarete. Você também. Obrigada por tudo que fez. Por ter coragem quando todos nós tivemos medo." Pedro nasceu em uma manhã ensolarada de primavera. Foi um parto tranquilo. Quando segurei meu neto pela primeira vez, senti uma paz profunda. Aquele bebezinho perfeito representava esperança. Representava um futuro livre das correntes do passado. Daniel segurava Pedro com uma reverência que me fazia chorar. Via nele um pai completamente diferente de Roberto. Ele cantava para o bebê, trocava fralda sem reclamar, acordava no meio da noite para acalmá-lo. Era presente, era amoroso. Era tudo que um pai deveria ser. Roberto mandou uma carta quando soube do nascimento do neto. Pela primeira vez, Daniel abriu. Leu para nós em voz alta. "Daniel, meu filho, soube que você teve um menino. Parabéns. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria muito de conhecer meu neto. Gostaria de ter a chance de ser o avô que nunca fui pai. Sei que errei. Sei que destruí tudo, mas uma criança é uma nova chance, um recomeço. Por favor, pelo menos considere. Seu pai, Roberto." Daniel dobrou a carta lentamente. "O que vocês acham?" Laura foi direta. "Acho que não. Ele teve sua chance de ser pai. Não merece ser avô." Célia concordou. "Concordo com Laura. Ele vai apenas trazer toxicidade para a vida de Pedro."
olharam para mim. Mãe? Pensei cuidadosamente antes de responder. Daniel, perdão não significa reconciliação. Você pode perdoar seu pai por você mesmo, pela sua paz interior. Mas isso não significa que você tem que deixá-lo entrar na sua vida ou na vida do seu filho. Pedro merece crescer cercado de amor saudável, não de manipulação e toxicidade. Daniel assentiu. É o que eu penso também. Pedro vai crescer sem conhecer Roberto, e quando for velho o suficiente para entender, vou contar a verdade sobre quem era seu avô. Não vou mentir, mas também não vou expor meu filho a alguém que pode machucá-lo. Ele escreveu uma resposta para Roberto. Breve, firme, final. Roberto, obrigado pelas felicitações. Mas não, você não vai conhecer meu filho. Crianças precisam de exemplos saudáveis, e você não é isso. Eu te perdoo pelos seus erros, mas perdão não significa esquecer ou permitir que você repita os mesmos padrões. Desejo que você use esses anos na prisão para realmente refletir e mudar. Mas essa mudança, se acontecer, será para você mesmo, não para ter acesso à minha família. Adeus. Daniel. Foi a última comunicação entre eles. Daniel finalmente havia se libertado completamente. Os anos seguintes foram de cura e crescimento. Pedro crescia saudável e feliz, cercado de amor. Daniel se tornou vice-diretor da escola onde trabalhava. Laura abriu seu próprio escritório de advocacia, focando em direito de família, ajudando mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Seu própria experiência com Roberto a havia inspirado a fazer diferença na vida de outras pessoas. Tiago, o meio-irmão de Daniel, tornou-se presença regular em nossas vidas. Ele e Daniel desenvolveram uma amizade genuína. Tiago se formou em engenharia e conseguiu um bom emprego. Ele também cortou contato com Roberto, escolhendo construir sua vida longe da sombra do pai. Margarete reconstruiu sua vida completamente. Ela começou a trabalhar em uma ONG que ajudava esposas de presidiários a reorganizarem suas vidas. Transformou sua dor em propósito. Tornou-se uma amiga próxima minha. Almoçávamos juntas regularmente, compartilhando nossas jornadas, nos apoiando mutuamente. 3 anos depois do nascimento de Pedro, Laura engravidou novamente. Desta vez, seria uma menina. E, como prometido, chamaram-na de Helena. Quando pequena Helena nasceu, segurei-a nos braços e senti um ciclo se completando. Aquela bebezinha carregava meu nome, mas também carregava um legado de coragem, de verdade, de proteção familiar. Roberto permanecia preso. Ocasionalmente, ouvia notícias sobre ele através de Margarete, que ainda mantinha contato mínimo por questões legais relacionadas ao divórcio. Ele havia envelhecido muito na prisão, ela dizia. Estava doente, frágil. Os anos de mentiras e crimes finalmente cobraram seu preço. Um dia, 4 anos depois de sua prisão, recebi uma ligação inesperada. Era do próprio Roberto, da prisão. Helena, por favor, não desligue. Considerei fazer exatamente isso, mas algo me fez ficar na linha. O que você quer, Roberto? Quero te pedir desculpas. Sei que é tarde demais, sei que não muda nada, mas preciso dizer. Desculpas pelo quê, exatamente? Por tudo, por ter humilhado Daniel naquele noivado, por ter sido um pai terrível, por todas as mentiras, por todo o dano que causei. Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. Você estava certa sobre mim desde o início. Eu era tóxico, era manipulador. Usava dinheiro e poder para controlar pessoas porque por dentro me sentia vazio. Pequeno. Por que está me dizendo isso agora? Porque estou morrendo. Câncer. Os médicos dão 6 meses, talvez 1 ano. E antes de morrer, quero pelo menos tentar fazer as pazes. Senti uma pontada de algo. Não exatamente pena, mas talvez compaixão pela situação humana dele. Roberto, eu aceito suas desculpas. Mas aceitar não significa esquecer. E mesmo que você se arrependa agora, não apaga o dano que causou. Eu sei. Você acha que Daniel me perdoou? Acho que Daniel fez algo melhor que perdoar você. Ele se libertou de você. Construiu uma vida linda.
É um pai maravilhoso. Está criando seus filhos com amor e valores reais. Ele quebrou o ciclo, e isso, Roberto, isso é a maior vingança e a maior vitória. Houve silêncio do outro lado. Então, uma voz quebradia. Ele está feliz? Muito. E os netos, como são? São perfeitos. Mas você nunca vai conhecê-los, e eles vão crescer sem você. Vão crescer sabendo a verdade, que tiveram um avô que fez escolhas ruins, mas que o pai deles quebrou esse ciclo e escolheu ser diferente. Entendo. Helena? Sim? Obrigado. Por proteger meu filho de mim mesmo. Por ter coragem quando eu só tive covardia. Cuide-se, Roberto. Use o tempo que te resta para fazer as pazes consigo mesmo, não com os outros. Desliguei. Contei para Daniel sobre a ligação. Ele ouviu em silêncio, depois disse: Não sei se ele realmente mudou ou se está apenas com medo de morrer sozinho. Mas não importa mais. Essa é a jornada dele. A minha está aqui, com minha família. Roberto morreu 8 meses depois. A notícia veio através de Margaret. Daniel não foi ao funeral. Tiago foi, mais por respeito à própria mãe, Patrícia, do que por Roberto. Foi um funeral pequeno. Poucas pessoas compareceram. O homem que uma vez teve poder e influência, que encheu salões com centenas de convidados, morreu quase sozinho. Era a verdadeira face da justiça kármica, não punição divina, mas consequência natural das escolhas que fazemos. Depois do funeral, Margarete veio nos visitar. Trouxe algo, uma carta que Roberto havia deixado para Daniel. Desta vez, Daniel decidiu ler. Leu em voz alta, com Laura, eu e Célia presentes. Daniel, meu filho, se você está lendo isto, significa que já parti. Não espero seu perdão. Não espero sua compreensão. Apenas quero que você saiba algumas verdades. Passei minha vida inteira correndo. Correndo da pobreza da minha infância. Correndo do sentimento de inadequação. Correndo de mim mesmo. Usei dinheiro, poder e mentiras como escudo. Mas tudo o que consegui foi morrer sozinho, em uma cela, sem nada daquilo que realmente importa. Você é um homem melhor do que eu jamais fui. É um pai melhor. É uma pessoa melhor. E isso não tem nada a ver com o que aprendeu comigo. Tem a ver com quem você escolheu ser apesar de mim. Sua mãe, Célia, fez um trabalho incrível te criando. Helena, sua sogra, te protegeu de mim quando você não sabia que precisava de proteção. E Laura escolheu te amar pelo homem que você é, não pelo dinheiro que você tem. Essas 3 mulheres te deram o que eu nunca poderia ter dado: amor verdadeiro, proteção real e dignidade. Não cometa meus erros. Continue sendo o pai presente que eu nunca fui. Continue escolhendo verdade em vez de aparência. Continue escolhendo amor em vez de poder. E quando seus filhos crescerem e perguntarem sobre mim, conte a verdade. Não me proteja. Deixe que eu seja o exemplo do que não fazer. Essa é a única coisa útil que posso oferecer agora. Desculpe por tudo e obrigado por quebrar o ciclo. Seu pai, Roberto. Quando Daniel terminou de ler, havia lágrimas em seus olhos, mas também paz. Pelo menos no final, ele entendeu. Ele disse suavemente. Entender é diferente de mudar a tempo, Laura observou. Mas é melhor tarde do que nunca, eu suponho. Célia balançou a cabeça. Ele desperdiçou uma vida inteira. Poderia ter tido tudo isso: amor, família, conexão real. Mas escolheu mentiras e poder, e no final morreu com nada. Era verdade, e era a lição mais importante que podíamos extrair de tudo aquilo. Nos anos seguintes, a vida floresceu de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado naquela noite terrível do noivado. Pedro cresceu e se tornou um menino curioso, gentil, apaixonado por dinossauros e histórias. Pequena Helena era uma menina esperta, cheia de perguntas, sempre querendo entender o mundo ao seu redor. Daniel era o pai que toda criança merece. Ele ia a todas as apresentações escolares, a todos os jogos de futebol, a todas as festas de aniversário.
Ele lia histórias antes de dormir, ajudava com lição de casa, conversava sobre sentimentos e emoções. Era presente de uma forma que Roberto nunca foi. Em uma tarde de domingo, 5 anos após a morte de Roberto, toda a família estava reunida em nossa casa para um churrasco. Pedro tinha 8 anos agora, e de repente fez uma pergunta que todos sabíamos que viria eventualmente. Vovó Helena, por que eu nunca conheci meu outro avô, o pai do papai? A conversa ao redor da mesa parou. Daniel olhou para mim, então para o filho. Ele se ajoelhou na frente de Pedro, no mesmo nível dos olhos. Vem aqui, campeão. Vamos conversar sobre isso. Eles foram para o jardim. Laura quis ir junto, mas eu segurei seu braço. Deixe. Esse é um momento entre pai e filho. Observamos através da janela. Daniel conversava seriamente com Pedro, gesticulando, explicando. Pedro ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionalmente. A conversa durou quase 20 minutos. Quando voltaram, Pedro veio direto até mim. Vovó, o papai me contou sobre o avô Roberto. Disse que ele fez coisas ruins, que machucou pessoas. Sim, meu amor, ele fez. E disse que você descobriu essas coisas ruins e protegeu nossa família. Tentei, sim. Pedro me abraçou forte. Obrigado por ser corajosa, vovó. Meu coração derreteu. Abracei meu neto, sentindo lágrimas começarem a formar. De nada, meu amor. Ele se afastou, olhando para mim com aqueles olhos sérios. Papai disse que às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, mas que não somos obrigados a continuar essas escolhas ruins. Disse que podemos escolher ser diferentes. Seu pai está absolutamente certo. E eu vou escolher ser diferente. Vou ser bom como o papai, e quando crescer, vou proteger minha família também como você fez. Naquele momento eu entendi que tudo tinha valido a pena. Cada momento difícil, cada noite sem dormir, cada decisão dolorosa, tudo levou a esse momento. A um neto que entendia o valor da integridade, a um filho que quebrou o ciclo de abuso e negligência, a uma família construída sobre verdade e amor. Laura estava grávida de novo. Seria outro menino. Já haviam escolhido o nome, Rafael, em homenagem ao meu falecido marido, que havia sido um avô maravilhoso para Pedro e Helena antes de partir 2 anos atrás. Tiago também estava construindo sua vida. Havia se casado com uma moça gentil chamada Natália e esperavam seu primeiro filho. Ele e Daniel agora eram verdadeiramente irmãos, unidos não pelo sangue ou pelo pai que compartilhavam, mas pela experiência comum de superar um passado tóxico e escolher construir algo melhor. Margarete encontrou um novo companheiro, um homem viúvo e gentil chamado Antônio, que a tratava com o respeito e carinho que ela sempre mereceu. Ela estava radiante, parecendo anos mais jovem, finalmente livre do peso de um casamento baseado em mentiras. Célia continuava sendo o pilar da família. Ela havia se aposentado, mas permanecia ativa, cuidando dos netos, fazendo seus doces famosos, sempre com uma palavra sábia e um abraço caloroso para quem precisasse. Hoje, enquanto escrevo esta história 7 anos após aquela noite fatídica do noivado, sento-me na varanda da minha casa, observando o sol se pôr. Pedro e Helena brincam no quintal, suas risadas enchendo o ar. Daniel chegará em breve com Laura e o pequeno Rafael, que agora tem 2 anos. Penso em tudo o que aconteceu. Em como uma única decisão, a decisão de investigar Roberto Almeida, mudou o curso de tantas vidas. E me pergunto, fiz a coisa certa? A resposta sempre volta como um sim retumbante. Proteger quem amamos não é sempre confortável. Às vezes, significa tomar decisões difíceis. Significa confrontar verdades desagradáveis. Significa ter coragem quando seria mais fácil ficar em silêncio. Naquela noite do noivado, quando Roberto humilhou Daniel publicamente, chamando-o implicitamente de insuficiente, de fracassado, eu poderia ter ficado quieta. Poderia ter pensado, não é minha família, não devo me meter. Poderia ter tido medo das consequências. Mas não fiquei quieta.
Porque via em Daniel o mesmo olhar que via em Laura quando ela era criança e alguém a machucava. Aquele olhar de dor profunda, de sentir-se pequeno e inadequado. E como mãe, meu instinto foi proteger. Contratar Marcelo para investigar foi arriscado. Expor Roberto foi explosivo, mas foi necessário, porque Daniel merecia saber a verdade. Merecia saber que estava prestes a deixar um criminoso entrar não apenas em sua vida, mas eventualmente na vida de seus futuros filhos. A verdade sobre Roberto, a lavagem de dinheiro, a outra família, todos os crimes, teria vindo à tona de qualquer forma quando a polícia o prendeu. Mas se eu não tivesse agido, Daniel teria descoberto através dos noticiários. Teria sido devastado em público, sem preparação, sem suporte. Ao contar para ele antes, dei-lhe tempo para processar, para se preparar, para tomar suas próprias decisões sobre como lidar com a situação. E as decisões que ele tomou foram perfeitas. Ele escolheu cortar Roberto de sua vida. Escolheu ter um casamento simples e verdadeiro. Escolheu construir uma vida baseada em valores reais, não em aparências. E mais importante, escolheu ser um pai completamente diferente do que Roberto foi. A justiça kármica não é vingança. É equilíbrio natural. É a compreensão de que nossas escolhas têm consequências. Roberto escolheu mentiras, escolheu crimes, escolheu manipulação. E colheu solidão, prisão, morte sem dignidade. Daniel escolheu verdade, escolheu integridade, escolheu amor. E colheu uma família linda, respeito, paz interior, conexões genuínas. Eu escolhi coragem. Escolhi proteger minha família mesmo quando era desconfortável. E colhei a gratidão de um genro que se tornou como um filho, a segurança de saber que protegi minha filha, e agora a alegria de ver meus netos crescerem livres das correntes de um passado tóxico. Ontem, Laura me ligou. Mãe, estou escrevendo um livro. Sobre o quê? Sobre nossa história, sobre você, sobre Roberto, sobre Daniel, sobre como uma sogra corajosa salvou uma família. Laura, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Porque há milhares de mulheres por aí que estão em situações parecidas, que sentem que algo está errado, mas têm medo de investigar, que ficam quietas para manter a paz, e elas precisam saber que é possível ser corajosa, que é possível proteger quem você ama. Fiquei em silêncio, emocionada. Você mudou nossa vida, mãe. Daniel seria um homem quebrado se Roberto tivesse continuado manipulando ele. Eu estaria casada com alguém destruído por dentro. Meus filhos cresceriam sob a influência de um criminoso. Mas você impediu tudo isso. Eu só fiz o que achei certo. E é exatamente isso que torna você extraordinária. Você não ficou esperando que outra pessoa agisse. Você não ficou quieta por medo. Você agiu e mudou tudo. Hoje à noite, quando toda a família estiver aqui, vamos fazer algo especial. Vamos ter uma cerimônia pequena, só nós, onde cada pessoa vai compartilhar algo pelo que é grata. É uma tradição que começamos há 2 anos, uma forma de manter todos conectados e conscientes das bênçãos em nossas vidas. Sei o que vou dizer. Vou dizer que sou grata pela intuição que me fez desconfiar de Roberto. Sou grata pelo Marcelo, que investigou sem fazer perguntas. Sou grata pela Célia, que me apoiou mesmo quando tinha medo. Sou grata pela Laura, que permaneceu forte ao lado de Daniel. E sou especialmente grata pelo Daniel, que teve coragem de quebrar o ciclo, de ser diferente, de escolher amor em vez de repetir os padrões do pai. Para qualquer pessoa que esteja lendo ou ouvindo esta história, quero dizer algo importante. Confie em seus instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. Quando alguém mostra quem realmente é através de suas ações, acredite neles. Não fique em silêncio para manter uma paz falsa. Paz construída sobre mentiras não é paz verdadeira. É apenas uma bomba relógio esperando para explodir. Tenha coragem de investigar, de fazer perguntas, de exigir verdade. Sim, pode ser desconfortável. Sim, pode causar conflito.
Mas viver na verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que viver em uma mentira confortável. E se você descobrir coisas difíceis, coisas que vão mudar tudo, não tenha medo. Você é mais forte do que imagina. Sua família é mais forte do que imagina. E do outro lado da verdade, a liberdade. Roberto Almeida passou uma vida inteira construindo um império de mentiras. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha influência, mas morreu sozinho, sem amor, sem conexões reais, sem nada que realmente importasse. Esse é o verdadeiro preço das mentiras. Daniel não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha influência, mas tem amor, tem família, tem conexões reais e profundas, tem paz interior. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Enquanto o sol se põe e as estrelas começam a aparecer, ouço o carro de Daniel chegando. Pedro e Helena correm para a porta, gritando: "Papai, papai!" Vejo Daniel sair do carro, pegar Rafael no colo, beijar Laura, abrir os braços para os outros 2 filhos. Vejo a alegria genuína no rosto dele, a paz, a completude. E sei, sem sombra de dúvida, que cada decisão difícil valeu a pena. Cada momento de coragem teve propósito. Cada verdade dolorosa trouxe cura. Esta é minha história. A história de como uma mãe protegeu sua família, como uma sogra se tornou uma segunda mãe, como uma investigação expôs mentiras e trouxe liberdade, como a verdade, mesmo quando dói, sempre nos torna mais fortes. E se há uma lição que quero deixar, é esta: nunca subestime o poder de uma mulher determinada a proteger quem ela ama. Nunca subestime a força da verdade. E nunca, jamais, subestime a justiça kármica. Ela pode demorar. Pode parecer que não vai chegar, mas sempre chega. E quando chega, traz equilíbrio, traz consequências naturais, traz paz para quem escolheu o caminho certo e consequências para quem escolheu o errado. Roberto está morto há 3 anos, mas sua lição vive em nossa família. Vive toda vez que Daniel abraça seus filhos. Toda vez que escolhe presença em vez de poder. Toda vez que escolhe verdade em vez de aparência. E essa lição passará para Pedro, para Helena, para Rafael e para todas as gerações futuras. Porque legados verdadeiros não são construídos com dinheiro ou poder. São construídos com amor, integridade e coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Levanto-me da cadeira, alisando meu vestido, preparando-me para receber minha família. Olho uma última vez para o céu estrelado e sussurro uma oração de gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão pela família que protegi. Gratidão pela paz que agora todos nós desfrutamos. A porta se abre. Pedro corre até mim. Vovó, vovó, adivinha o que aprendi hoje na escola? Pego-o no colo, mesmo ele já estando grande para isso. O que foi, meu amor? Aprendi sobre heróis, e a professora perguntou quem era nosso herói. Sabe o que eu disse? O quê? Disse que era você, porque você protege nossa família, como um super-herói, mas de verdade. Meu coração derrete. Abraço meu neto forte, sentindo lágrimas de alegria. Obrigada, meu amor. Mas sabe de uma coisa? Você também pode ser um herói. Como? Sempre falando a verdade. Sempre protegendo quem você ama. Sempre escolhendo fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ele pensa por um momento, então sorri. Vou ser um herói então, igual você. Você já é, Pedro. Você já é. A casa se enche de vida, de risadas, de amor. Célia está na cozinha, preparando seu famoso bolo de chocolate. Laura está ajudando a pôr a mesa. Daniel está brincando com Rafael e Helena no chão. Tiago e Natália chegam com seu bebê. Margarete e Antônio aparecem com flores. Esta é minha família. Não perfeita, mas real. Construída sobre verdade, não sobre mentiras. Baseada em amor, não em poder. E protegida por coragem, não por silêncio.
E enquanto nos sentamos juntos para jantar, mãos dadas em círculo, cada um compartilhando suas gratidões, eu fecho os olhos e sei que fiz a coisa certa. Sempre fiz a coisa certa. E faria tudo de novo, sem hesitar. Porque família verdadeira merece a verdade. Sempre. Agora, se você gostou dessa história, clica em SI inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.